Artigo 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Inciso 1. Se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações. Inciso 2. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Inciso 3. Se por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Inciso 4. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. Inciso 5. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. Inciso 6. Se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Artigo 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Artigo 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. Artigo 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido, mediante mandado de busca e apreensão, ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz, em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Seção 4. Das citações e das impugnações. Artigo 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e intimar a Fazenda Pública ou Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Parágrafo 1º. O cônjuge ou companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247, sendo ainda publicado edital, nos termos do inciso 3 do artigo 259. Parágrafo 2º. Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes. Parágrafo 3º. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Parágrafo 4º. Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública ou ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 627. Concluída as citações, abrir-se-á vista às partes em cartório e pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo as partes, inciso 1, arguir erros, omissões e sonegação de bens. Inciso 2, reclamar contra a nomeação de inventariante. Inciso 3, contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Parágrafo 1º. Julgando procedente a impugnação referida no inciso 1, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Parágrafo 2º. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Parágrafo 3º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3 demanda a produção de provas, que não a documental, o juiz remeterá
à parte as vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Artigo 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas, que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Artigo 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias após a vista de que trata o artigo 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Seção 5. Da avaliação e do cálculo do imposto. Artigo 630. Findo o prazo previsto no artigo 627, sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1º, o juiz nomeará perito para avaliação das cotas sociais ou apuração dos haveres. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos artigos 872 a 873. Artigo 632. Não se expedirá carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca onde corre o inventário, se eles forem de pequeno valor, ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado. Artigo 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio. Artigo 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais. Artigo 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que ocorrerá em cartório. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz decidirá de plano à vista do que constar dos autos. Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Artigo 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Artigo 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo. Artigo 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório e em seguida à Fazenda Pública. Parágrafo 1º. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2º. Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo.